Fala galera, novidade aqui no YouTube com a voz do povo que está começando, novo canal, tô nessa com Getúlio Vargas, tô nessa com Alexandre Gimenez, pra gente sempre debater os assuntos do momento, os assuntos que estão fervendo nas redes sociais. Eu sou Fernando Campos, ex-comentarista do Esporte Interativo por 7 anos, praticamente. Agora eu tô aqui no YouTube para trazer a minha visão, para tentar analisar uma partida, para tentar analisar o desempenho de um jogador, falar de parte tática, falar do lado humano, falar de vida, falar de polêmica, falar de tudo, falar de futebol. Aqui não tem restrição, né? E aí já vai dando um like nesse vídeo aqui, vai compartilhando porque é a novidade, vai ficar na boca do povo. A voz do povo é a voz de Deus. E hoje eu quero falar com essa voz aqui sobre o caso Davidson, que recebeu uma proposta do futebol chinês, né, de um clube chinês, de 51 milhões de reais, né? Alguns veículos da imprensa falam até que era uma proposta superior a 60 milhões de reais, mas de fato era uma proposta superior a 51 milhões de reais. E aí, para falar de Davidson, a gente tem que lembrar que ele chegou no Palmeiras mais ou menos no mês de 2017, como uma aposta, um jogador desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas que jogava em clubes de menor porte, lá no futebol espanhol, na La Liga, e até se destacava, né, fazendo gols contra o Real Madrid, se destacando também contra o Barcelona, só que ele chegava como uma aposta naquele Palmeiras do Cuca, né? Eu queria um jogador com a característica dele, o Alexandre Matos foi lá e pincelou o Davidson, que demorou muito para render o que se esperava do futebol dele. É um jogador que não engrenou. São 18 gols até aqui com a camisa do Palmeiras, quase 2 anos de clube, né? Só que não dá para negar que no ano passado ele foi importante, principalmente na reta final, né? O Filipão conseguiu recuperar vários jogadores individualmente, formou uma equipe com padrão, com organização, com coletivo, foi campeão brasileiro e ele em vários jogos daquela reta final do campeonato foi o cara do Palmeiras, né? Era o talismã, era o xodó, o cara que entrava para incendiar, que brigava com o zagueiro, que pulsava, que sentia. Só que se a gente for analisar essa proposta que chega, né, do futebol chinês, né, com uma valorização aí imensa, se você paga 18, você pode arrecadar 51 com um jogador contestado dentro da equipe do Palmeiras, é digna da torcida do Palmeiras ficar desesperada. Ainda mais de um clube tão poderoso, tão rico, um clube que investe muito, que não vende tanto assim, né? Costuma vender mais jogadores que vêm da base. Você poderia se livrar de um problema recebendo muito dinheiro, abrindo até uma possibilidade de uma contratação de um atacante mais confiável. Esse é o ponto. E parece que, de novo, o Filipão estende a mão para o Davidson, dá outra oportunidade para o Davidson, mas não me parece que o Davidson entende qual é a realidade dele. Um jogador de 27 anos, não é um menino Davidson, né? Como a galera falava do menino Ney. Um jogador que tem que amadurecer e aprender a não deixar o Palmeiras na mão. São 5 expulsões até agora, em quase 2 anos de clube. Ele tem mais expulsão, por exemplo, do que o contestado, rotulado como violento Felipe Melo. Isso sendo um camisa 9. Já deu uma hora, copo, né, que está ali com a água cheia, ele acaba quebrando, né? Ou a água acaba transbordando por conta disso. A torcida já está de saco cheio, sabe que em algum momento ele pode deixar o Palmeiras na mão, justamente por conta de atitudes como essa, né? Ele não aceitou ir para a China, o Filipão deu outra chance, ele vai permanecer no Palmeiras, pelo menos por hora, vai receber outra oportunidade, só que eu acho que ele precisa voltar no fim da fila. Eu acho que, apesar do mau momento do Borja, que está perdendo gols inacreditáveis, até para um jogador que se destacou tanto no Atlético Nacional, que fez quase 40 gols, chegou com uma grande contratação, talvez até do continente, um grande investimento do Palmeiras, o Borja está à frente do Davidson hoje numa escala de hierarquia, por mérito e até por profissionalismo, por ser um jogador que você pode contar mais nesse momento. E acho que um jogador como o Arthur Cabral também tem que estar à frente do Davidson nesse momento. O Davidson agora ele tem que ralar para reconquistar a confiança de técnica e de torcida. Porque acho que muitas pessoas já tentaram conversar com ele para ele, de fato, evoluir no quesito comportamento, que é muito importante, né? Não basta ser um grande jogador,
e você gerar tantos problemas assim. Não tem mais espaço para isso. Ele tem que entender isso. Por que eu faço esse tipo de vídeo hoje aqui? Primeiro porque acho que qualquer torcedor do Palmeiras lamenta que a negociação não tenha se concretizado, porque é um jogador que, se você analisar o custo de mercado dele, dificilmente alguém ia pagar 51 milhões de reais pelo Davidson. Essa proposta chegou no Palmeiras, ou seja, você poderia se livrar de um cara que tem sido um problema e que não é esse craque todo, apesar de ter sido importante na última temporada. Você abrir um espaço no orçamento para você contratar uma certeza, um cara que chegasse para definir e que chegasse com maturidade, com qualidade. E aí, esse cara, que é o Davidson, diz que fica, mas antes ele faz um vídeo brincando para os amigos dele, falando que estava indo para a China. A torcida do Palmeiras começou a comemorar nas redes sociais. Ah lá, confirmou, está de fato indo para a China. A gente não vai ter mais esse problema, uma grande negociação para o clube financeiramente. E aí logo depois o Davidson aparece com um vídeo sério falando que era uma brincadeira, uma mera brincadeira que ele tinha feito com os amigos dele, e o vídeo acabou vazando e ele já se pronuncia, fala que permanece no Palmeiras. Na segunda-feira ele dá uma coletiva pedindo desculpa por mais um equívoco, ou seja, um jogador que vem de um equívoco, que vem de mais uma polêmica, e no momento que ele tem que consertar as coisas, ele se envolve em outra polêmica, ou seja, ele não faz nenhuma ideia do que ele está fazendo nesse momento. Ele dá o recado claro de que ele vai seguir sendo um problema para o Palmeiras, e a bucha está na mão do Filipão. O Filipão, que é muito bom nessa gestão do vestiário, ele vai ter que trazer o Davidson para ele e dar a última chance, e dar um ultimato. Falar: Davidson, é a sua carreira. Você tem que entender o que você está fazendo com a sua carreira. E ao mesmo tempo você está relacionando o Palmeiras. Resumindo, o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de fazer dinheiro, de se livrar de uma bomba relógio, de um jogador que você não sabe até que ponto pode contar. E agora você tem esse jogador, que pode ser útil, se tiver com a cabeça no lugar, mas que tem que voltar no fim da fila, com o Borja na frente e com o Arthur Cabral, também com um jogador com muito potencial na frente. Agora só resta a torcida do Palmeiras apoiar, mas sempre ter aquele sinal de alerta ligado, porque a qualquer momento essa bomba pode explodir. E agora é uma bomba que está dando certo prejuízo.